Bom dia! Hoje, na nossa aula de História, nós vamos conhecer mais um pedaço de como foi criada a nossa civilização. Cidadania na Antiguidade, Grécia Antiga e Roma Antiga. Grécia Antiga, o berço da civilização ocidental. A Grécia Antiga era formada por diversas cidades que tinham governos, leis, calendários e moedas próprias. Então a gente tinha, por exemplo, Messênia, Tebas, Mégara, Erétria, que eram grandes cidades-estados, tá? Eram as cidades conhecidas como polis, porque eram cidades grandes. Atenas e Esparta foram as cidades gregas que mais se destacaram por sua organização política e social. Então, além daquelas cidades que eu falei, ainda tinha Atenas e Esparta, tá? Atenas e Esparta desenvolveram uma organização social, dando origem ao que chamamos hoje de cidadania. Então, foram essas duas cidades que passaram a ter mais convivência com as pessoas, mais organização em seu governo, tá? Observe como a sociedade espartana se dividia. Então, agora a gente vai falar só de Esparta. Esparciatas, homens livres que ficavam dispostos a participar do exército ou de seus negócios públicos. Então, esses eram os homens que eram donos de terra, né? Eles tinham posses, tá? Periecas, homens livres que se dedicavam ao comércio e ao artesanato. Eles não tinham direitos políticos, porque eles eram livres, mas não tinham tanto dinheiro assim, então eles tinham poucas posses, às vezes nem terra nenhuma tinha, então eles não tinham direitos políticos. Tinham os ilotas, que eram servos que trabalhavam nas terras dos esparciatas. Então, esses ilotas, eles eram os empregados, né? Então, eles não tinham posse, não tinham nada, e eles eram empregados. Agora, a gente vai observar a sociedade ateniense e como ela se dividia. Eupátridas, homens adultos, filho dos atenienses, proprietário das terras ou comerciantes. Então, esses homens eram filhos de pessoas que moravam lá já em Atenas, eram de Atenas, tá? Nós temos os metecos, estrangeiros que viviam em Atenas, não tinham direito político, nem podiam comprar terra. Eles pagavam caros impostos para viver na cidade, então eles pagavam para estar ali, tá? Nós temos também os escravos, que eram pessoas forçadas a trabalhar para os atenienses. Eram considerados propriedades dos senhores para quem trabalhava. Agora a gente vai observar aqui algumas coisas importantes que também temos que falar. As diferenças entre Atenas e Esparta se referem à forma de governo. Então, assim, eram cidades que tinham diferenças porque Esparta era governada em uma monarquia. O rei tinha um absoluto poder. Já Atenas desenvolveu a democracia. Só que essa democracia era um sistema de governo participativo nos quais as pessoas com direitos políticos podiam escolher seu governante. Então, por exemplo, só as pessoas de poder, as pessoas que tinham poder podiam escolher, quem não tinha não podia não, tá bom? Roma Antiga, a formação dos direitos. Roma Antiga se formou como um estado único, assim, diferente, né, do que a gente estava vendo agora. A história da Roma Antiga pode ser dividida em 3 grandes períodos: monarquia, a república e o império. Nesses 3 períodos, havia um modelo político-social que determinava as instituições políticas e a divisão social. Observe a sociedade romana, como ela era dividida. Patrícios, grandes proprietários de terras, rebanhos e escravos. Tinham direitos políticos e podiam exercer cargos importantes. Os clientes, homens livres que prestavam serviços aos patrícios em troca de salário e proteção social.
plebeus, pessoas de poucas posses que se dedicavam ao comércio, artesanato e agricultura. Eram a maioria da população. E tinha os escravos, pessoas que tinham suas atividades e vidas subjugadas a um senhor. Realizavam trabalhos domésticos e agrícolas. Na Roma Antiga, o fim da monarquia deu lugar a uma república. Contudo, eram considerados cidadãos apenas a parte pequena da sociedade. Era a parte que tinha posse, que podia votar, tá bom? Aí era considerado cidadãos. A Roma Antiga também tinha um exército muito poderoso durante a sua existência, até mesmo quando se transformou em um império. A Lei das 12 Tábuas foi o primeiro código jurídico romano escrito. Ele trazia normas e punições que regulamentavam diversos aspectos da sociedade. Então essa foi a nossa aulinha de hoje, tá? Falando da Roma e da Grécia, tá? Como se formou a cidadania na antiguidade, tá bom?